Daniel. Agora nós vamos falar o que significa, né, o Espírito Santo. Como nós falamos um pouquinho no começo, o Espírito Santo é o Espírito da vida, é o próprio Deus dentro de nós. O Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus que fez os céus, a terra, o mar e os peixes e tudo que existe. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de cada um de nós, né? Quando ele vem, né, o Espírito Santo, por que eu coloco aqui dos lados, sempre coloco nos vídeos uma pombinha, né? Essa pombinha representa o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Porque fala que lá em João, quando Jesus foi se batizar, foi ser batizado pelo João Batista, quando Jesus foi batizado, que ele levantou das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, né? Então, por isso que nós trabalhamos com este símbolo, para que, né, quando você vê, você que já sabe, já leu, já conhece a palavra de Deus, você sabe que nós vamos estar falando, o vídeo é sobre Deus, é sobre o Espírito Santo, é sobre o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, como muitos falam por aí, não é um espírito. Espírito não é o Espírito Santo, ele é Espírito Santo. Por isso que ele é escrito com E maior, ou seja, maiúsculo. O E maiúsculo significa Espírito Santo. Então, Espírito Santo. Então, muitos têm essa lábia, sabe? Essa lábia de ler e falar ao contrário. Então, falar Espírito Santo. Espírito Santo é espírito do diabo, não é o Espírito de Deus. Quando se fala Espírito Santo com E, significa o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, né, dentro de nós, o Deus vivo e poderoso, né, dentro de cada um de nós. Esse é o Espírito de Deus. Então, as pessoas têm esse costume de falar insanamente. Eu digo insanamente porque eu tenho visto bispos, pastores, obreiros, né? E não estou acusando aqui ninguém, mas cada um tem o direito de se policiar, porque é o Espírito Santo que cobra. O Espírito do Senhor é quem cobra tudo isso. Muitos podem até pensar, não, mas você tem que temer o Espírito Santo, você tem que temer a Deus. Sim, mas você tem que temer a Deus, mas você tem que, na realidade, dar a Ele o mérito que Ele merece, né? Se você escrever Jesus Cristo com J minúsculo, você já está você já está menosprezando o Deus único, vivo e poderoso. Se você escrever Deus com D minúsculo, já não é o Deus Criador, o Deus que fez os céus, a terra e o mar e os peixes. Deus com D minúsculo significa os deuses do mundo, né? Então você sabe, você precisa ter o discernimento para que você saber que é Espírito que você está buscando, que Deus é que você está buscando. Porque para o mundo, para as pessoas mundanas, as pessoas que fazem as coisas do mundo, o que quer dizer as coisas do mundo? É as coisas que o diabo põe nos homens, que são as coisas que levam ao contrário da palavra de Deus e da vontade de Deus, né? Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o próprio Deus dentro de nós. Na realidade, ele não é o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. Deus, ele é o próprio Deus, na realidade, né? Então, quando fala lá em Isaías 11 sobre os 7 Espíritos de Deus, que o Senhor Jesus Cristo recebeu, esses 7 Espíritos de Deus são 7 manifestações do próprio Deus, que é o Espírito do próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus, né? São 7 manifestações do próprio Deus dentro de cada um de nós, né? Ou seja, dentro do Senhor Jesus e dentro de cada um servo do Senhor Jesus, que 100% se entregou ao Senhor Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo. Você precisa, na realidade, conhecer e saber quem é o Espírito Santo. Você precisa saber que é o Espírito que você está buscando, que Deus que você está buscando, para que você não venha buscar insanamente, né, um Deus que você talvez conheça por ver os outros falar, por ver o mundo falar. Mas se você conhece esse Deus se você quer esse Deus que a Bíblia fala,
que o texto sagrado fala, que o manual sagrado fala, esse é o Deus verdadeiro, o Deus desconhecido. Como tem uma passagem na Bíblia que fala, né, sobre o Deus desconhecido, que naquela cidade as pessoas pregavam, e Paulo, ele chegou naquela cidade, e na exortação que Paulo falou para aquela cidade, ele falou, né, que o Deus dele é o Deus desconhecido que aquelas pessoas pregavam lá, né, e não sabiam. Esse é o Deus invisível, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus que é eterno. Ele, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele não foi criado, não foi formado, mas ele existe de eternidade a eternidade, de geração a geração. Ele reinará. Você pode imaginar quantos anjos estão aí ao seu... Ele reinará porque ele é o nosso Pai, o nosso Pai amado e querido, certo? Pessoal, agora nós vamos consagrar e abençoar as águas para que esse terceiro vídeo sobre o jejum de Daniel seja completo, certo? E vamos pedir para que Deus ele venha colocar dentro de nós o Espírito dele, ou seja, que ele venha entrar dentro de nós e nos guiar segundo a vontade dele. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que nós estamos na presença maravilhosa do Senhor. Apresentamos ao Senhor estas águas e rogamos e imploramos ao Senhor que o Senhor consagre, abençoe, santifique e purifique, que o Senhor mova também a sua mão de misericórdia, meu Deus, nas nossas vidas, expulsando todo o mal, e que quando nós bebemos desta água, que o Espírito do Senhor, que é o nosso Papai e Senhor, Espírito Santo, nos envolva 100% com a presença dele, com a tua presença, meu Deus, dentro de nós, e que nós venhamos ser a água da vida a jorrar por toda a eternidade, como está escrito na sua palavra, e que assim seja, amém, e graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Pessoal, agora vamos beber um pouco da água para que Deus ele faça com que seja consumado na nossa vida as maravilhas dele.